Olá, mulheres empoderadas. Nós estamos lendo o livro Sem Rivais, da Lisa Beverly, da editora Chara. Nós estamos no capítulo 5, áudio 21. Os rivais revelam o poder de Deus. Escondido no nascimento, resgatado pela realeza e criado na casa de Faraó, Moisés teve uma vida cheia de reviravoltas desde pequeno. Deus usou esses fatos para preservar a vida de Moisés. Mas, assim como nós, Moisés aprendeu que o destino é revelado em estações de confronto, em vez de estações de conforto. Moisés aprendeu isso da maneira mais difícil, quando tentou resolver as coisas com as próprias mãos e acabou se vendo exilado do seu povo e de tudo que ele conhecia. Imagino que a jornada dele pelo deserto tenha sido muito semelhante a um longo intervalo. Então, de repente, Deus esbarrou em Moisés quando ele estava do outro lado do deserto, vivendo como refugiado. Aqui aprendemos uma lição. O fato de você ter ligado de maneira errada com algo no passado não significa que não possa ser corrigido em seu futuro. Moisés sabia por que sua vida havia sido preservada e tinha uma noção do que Deus o chamava para fazer e ser, mas ele carecia das características de um libertador. Deus precisava cultivar uma profundidade em Moisés, aquela que a vida no palácio nunca desenvolveria. Deus nos prepara em secreto para aquilo que um dia iremos encarar publicamente. Chegou o dia quando um Moisés muito diferente foi restaurado de volta ao convívio do seu irmão Arão e de sua irmã Miriam e de seu povo Israel. Na plenitude do tempo, Deus o ungiu como libertador e embaixador para encontrar Faraó. Deus estava prestes a posicionar Moisés em um lugar de proeminência mundial, forçando-o a ir à presença do seu rival, Faraó. Mesmo quando Deus envia Moisés a Faraó, ele o deixa saber que Faraó não dará ouvidos à sua voz. Tu falarás tudo o que eu te ordenar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó, para que deixe ir da sua terra os filhos de Israel. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó não vos ouvirá, e eu porei a mão sobre o Egito e farei sair as minhas hostes, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes manifestações de julgamento. Saberão os egípcios que eu sou o Senhor, quando estendo eu a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Êxodo 7, do versículo 2 ao 5. Deus tinha um propósito naquilo que parecia uma missão fracassada. A verdadeira razão pela qual Faraó tinha aquela oposição de proeminência era para exaltar a Deus diante do povo da terra. Pois já eu poderia ter escondido a mão para te ferir a ti e o teu povo com pestilência, e terias sido cortado da terra. Mas deveras para isso te hei mantido, a fim de mostrar-te o meu poder e para que seja o meu nome anunciado em toda a terra. Êxodo 9, versículo 15 ao 16. Os rivais revelam o poder de Deus. O conflito com o Egito serviu para elevar e distinguir um grupo oprimido de pessoas que adoravam um Deus sem forma ou nome em uma nação de adoradores de ídolos. Que conflito Deus poderia estar usando agora mesmo para fazer sua mão se destacar em sua vida e liberar você e outros da opressão? Olhe cuidadosamente para o que luta contra o seu destino e veja se você não percebe a dádiva de um rival em seu meio. Quem fez o rei Davi famoso? Foi um profeta, um pai ou um amigo? Não, foi um rival, Golias. Sem esse confronto face a face com um rival filisteu,
Davi poderia ter permanecido em um deserto de escuridão. Ele era, afinal de contas, o irmão mais novo em uma família de 8 filhos. Mesmo que Davi tenha sido ungido para ser rei pelo profeta Samuel, ainda existia uma série de rivais a enfrentar antes de se tornar rei. A unção a separa, mas os confrontos com Golias irão prepará-la. Quando Golias se apresentou no campo de batalha, foi como uma tentativa de atacar Saul. Saul era campeão de Israel, um guerreiro habilidoso, mesmo que não fosse tão alto quanto Golias. A Bíblia diz que Saul sobressaía em altura em relação aos outros homens de Israel. Estudiosos estimam que a altura de Saul estava entre 1,82 m. Golias, por outro lado, tinha mais de 2,70 m. De qualquer forma, o guerreiro Golias era como uma torre diante do rei Saul. E o rei Saul era mais alto que o pastor de ovelhas, Davi. Mas Davi tinha algo que compensava sua falta de altura. Davi tinha coragem. Se alguém tem coragem, significa que tem vontade, intenção, determinação e superação. Um estudo recente relatou que esse elemento chamado coragem determinava melhor quais cadetes se formariam na academia West Point do que as pontuações em exames de admissão ou classificações acadêmicas. O estudo incluiu uma autoavaliação que classificava o fator de coragem pessoal em uma escala de 1 a 5. Tenho certeza de que Davi era um 5. Ninguém enfrenta um leão ou um urso sem muita coragem em ação. Ele tinha bastante coragem para duvidar do resultado de desafiar um gigante. Saul era mais alto, mas estou certa de que ele tinha menos que Davi no departamento da coragem. Ninguém se torna uma lenda sem coragem. Não há nada épico em vencer uma luta entre iguais. Precisou haver disparidade suficiente para que todos os envolvidos fossem surpreendidos com a vitória de Davi. Os observadores precisavam sair e dizer: eu não sei como aconteceu, mas foi incrível. Davi precisava de um rival colossal o suficiente para colocá-lo no mapa. A notoriedade do famoso, mais excitante guerreiro Saul e o terror do campeão filisteu fizeram de Davi um guerreiro sem rival. Em Davi e Golias, o autor Malcolm Gladwell afirma com engenhosidade: muito do que consideramos valioso em nosso mundo surge desses tipos de conflitos desiguais, porque o ato de enfrentar adversidades surpreendentes produz grandeza e beleza. Ser o menos favorecido pode mudar as pessoas de forma que frequentemente falhamos em apreciar. Isso pode abrir portas e criar oportunidades, educar e esclarecer, e tornar possível o que de outra forma parecia impensável. Quando está posicionada para encarar um rival impossível, você tem duas escolhas: se render e gritar, ou se levantar em sua plena estatura e trazer à tona algo maior e corajoso que existe dentro de você. Davi se livrou da apertada armadura do rei Saul e clamou pelo nome do seu Deus. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, fer-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. 1 Samuel 17, versículo 45 e 46. Golias não apenas foi instrumento para posicionar Davi em seu destino, como também a vitória do jovem pastor sobre os filisteus fez com que toda a terra soubesse que a mão de Deus estava sobre Israel. Assim como Davi
Sei que você anseia por tornar Deus conhecido. Ainda existem Golias em nosso mundo. Eles nos desafiam e resistem à existência do nosso Deus. Esses gigantes se disfarçam como ameaças na escola, no trabalho e opinião pública. É hora de pararmos de nos esconder atrás das rochas e avançarmos com a palavra de Deus em nossa boca. Você é cheia com o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dentre os mortos. Os rivais querem que você lute conforme seus termos e em sua própria força. Você não deve agir assim. Você deve ser maior do que isso. Como filhas sem rivais, devemos lidar bem com o fato de sermos confrontadas pelo mal. Na verdade, não diz respeito à nossa glória, é tudo para a glória de Deus. Golias tornou Davi famoso. As mídias sociais podem tornar alguém famoso, mas não é a fama que forma um rei. Se usada de maneira errada, a fama serve para alimentar tiranos em vez de construir servos. Deus não deseja outro líder inseguro como Saul. Nós somos comissionadas como rainhas e muitas vezes sacerdotisas do nosso Deus. Devemos fidelidade ao nosso Senhor, não a popularidade das pessoas. Davi temia a Deus, Saul temia as pessoas. O lado insolente da fama diz que você tem fãs, não discípulos ou seguidores. Fãs podem ser inconstantes. Eles o amam em um momento e o odeiam no outro. O rei Davi não precisava de fãs. Ele precisava de homens e mulheres que se comprometeriam com sua vida. Os reis de Deus precisam de conselheiros sábios, um exército leal e servos fiéis. Para atrair esse tipo de seguidores, Davi precisaria de refinamento. Logo, vemos que Deus tinha outro rival posicionado para preparar Davi para o reinado.